No dia 16 de março de 1990, milhões de brasileiros acordaram sem saber que, nas próximas horas, teriam suas economias confiscadas de forma abrupta e irreversível. O que era para ser um plano ousado de combate à hiperinflação acabou se tornando um dos momentos mais traumáticos da história econômica do país. Empresas quebraram, famílias viram anos de sacrifício evaporarem e a confiança no governo foi destruída. Mas como o Brasil chegou a esse ponto? E o que aconteceu depois? Este é um relato de um dos dias mais sombrios da economia nacional, o dia em que Collor congelou o dinheiro do povo. Mas para entender como o país chegou nesse ponto, é preciso voltar um pouco no tempo. O Brasil antes de Collor. Na década de 1980, conhecida como a década perdida, o Brasil enfrentava uma crise econômica grave. Com a inflação fora de controle, vários planos econômicos foram lançados para tentar resolver o problema, mas todos falharam. Vamos destacar os mais importantes. Plano Cruzado, em 1986, criado pelo governo Sarney, congelou os preços e salários para conter a inflação, mas acabou gerando desabastecimento e o mercado negro de produtos. Em 1987 veio um plano Bresser. Tentou corrigir os erros do cruzado, ajustando os preços e cortando o gasto público, mas não foi o suficiente. Então, em 89, veio um plano Verão. Foi a última cartada de Sarney, substituindo o cruzado pelo cruzado novo, mas a inflação continuou subindo rapidamente. Quando Collor assumiu a presidência, em 15 de março de 1990, o país estava com uma inflação anual superior a 2.700%. O custo de vida subia de maneira absurda e o dinheiro perdia valor quase da noite para o dia. O choque do plano Collor. No dia seguinte à posse, Collor e sua equipe econômica, liderada por Zélia Cardoso de Mello, anunciou um plano radical: o bloqueio das contas bancárias, todos os depósitos em contas correntes e cadernetas de poupança acima de 50 mil cruzados novos, equivalente a cerca de 6 mil reais hoje, foram congelados por 18 meses, sendo devolvidos apenas em parcelas. Uma nova moeda, o Cruzeiro Novo, foi eliminado e o Cruzeiro voltou a ser a moeda oficial do país. Congelamento de preços e salários. O governo impôs um controle rígido sobre preços para evitar o aumento abusivo. Também tentam uma abertura econômica, reduzindo as tarifas de importação para incentivar a concorrência e a modernizar a economia. O objetivo desses 4 planos era enxugar a quantidade de dinheiro em circulação e frear a inflação de forma imediata. No curto prazo até funcionou. A inflação caiu temporariamente, mas o choque foi devastador. Para a população, muitas pessoas perderam as suas economias de uma hora para outra. Empresas quebraram e o consumo despencou. Nos meses seguintes, a inflação voltou a subir e o governo Collor perdeu apoio rapidamente. Isso, somado aos escândalos de corrupção, que levou ao seu impeachment em 92. 16 de março de 1999. Acordei cedo naquela sexta-feira. Como fazia todos os dias, o rádio da cozinha já estava ligado, sintonizado na mesma estação de sempre. A locutora falava sobre a posse do novo presidente, Fernando Collor de Mello. E eu, ainda com a xícara de café na mão, pensava: será que esse cara vai dar jeito na inflação? A verdade é que o dinheiro andava valendo menos a cada dia. No começo do mês, um saco de arroz custava um preço. No final, já era outro. Eu e minha esposa fazíamos compras no mercado o mais rápido possível, antes que tudo ficasse ainda mais caro. Mas agora havia uma promessa de mudança: o plano Collor. Então, veio o anúncio e ligaram a TV. Lá estava Zélia Cardoso de Mello, a ministra da Economia, falando com uma frieza que me congelou a espinha. Os depósitos em contas bancárias e cadernetas de poupança até 50 mil cruzados novos ficaram retidos por 18 meses. Minha esposa, que lavava a louça da pia, parou com as mãos molhadas e me olhou. O que isso quer dizer? Perguntou, como se já soubesse a resposta, mas não quisesse acreditar. Fiquei em silêncio por um momento. Minhas economias estavam lá, na poupança, anos guardando dinheiro, pulando luxos, deixando de viajar, de trocar de carro, de comprar coisas melhores para casa. Tudo porque eu queria segurança. E agora, esse dinheiro simplesmente não era mais meu. Corri até o banco, as ruas estavam agitadas, gente saindo de casa apressada, falando alto, gesticulando. Ouvia palavras soltas no ar: roubo, absurdo, canalhas. Ao chegar, a cena era de desespero. Pessoas batendo nas portas de vidro do banco, tentando sacar qualquer coisa. Alguns funcionários tentavam acalmar a multidão, dizendo que não adiantava, que as contas estavam bloqueadas e que ninguém podia tirar nada. Um homem de terno com a testa suada gritava para ninguém em particular: tenho uma empresa para pagar. Como vou pagar meus funcionários? Uma senhora de cabelos brancos chorava ao meu lado. Era a única coisa que eu tinha.
tudo que meu marido deixou pra mim. Fiquei ali parado, sentindo o peso da notícia. O governo tinha tomado o nosso dinheiro, chamava de confisco, mas para nós era roubo. Tudo que construímos, tudo que planejamos foi arrancado sem aviso. Fui para casa de cabeça baixa. Minha esposa estava sentada no sofá, segurando um extrato de conta. Olhou para mim e perguntou baixinho: "E agora?" Eu não tinha resposta e nem o Brasil. E a inflação? Voltou? O plano funcionou? A princípio, o plano Collor reduziu a inflação temporariamente. Nos primeiros meses, houve um certo controle, pois o dinheiro simplesmente havia sumido da economia. No entanto, o plano tinha falhas estruturais e não resolveu a longo prazo. A inflação voltou. Como o governo continuava gastando mais do que arrecadava, a economia entrou em recessão. A inflação voltou a disparar já em 1991. Medidas impopulares, além do confisco, o governo aumentou impostos, tentou privatizar estatais, o que não agradou a população. Então veio o desgaste político. O descontentamento cresceu e o governo Collor ficou cada vez mais isolado. Então, depois, a insatisfação popular contra Collor só aumentou, especialmente com o surgimento de denúncias de corrupção contra ele. Em 1992, uma CPI revelou um grande esquema de corrupção envolvendo seu governo, incluindo acusações de enriquecimento ilícito. Diante disso, massivos protestos tomaram as ruas, com milhões de brasileiros pedindo seu impeachment. Os Caras Pintadas, um movimento estudantil que ganhou força na época, foram símbolo da revolta popular. Em dezembro de 1992, Collor renunciou à presidência. Pouco antes da conclusão do processo de impeachment, Itamar Franco assumiu o governo. Posteriormente, foi responsável pelo lançamento do Plano Real, em 1994, que finalmente estabilizou a economia. Então, o plano Collor foi um fracasso? Sim, ele não resolveu a inflação, gerou colapso e desconfiança, causou falências e o Brasil só conseguiu se estabilizar depois com o Plano Real, que trouxe uma moeda mais forte e medidas estruturais mais eficazes. Mas o trauma do confisco ficou marcado na memória dos brasileiros, deixando um legado de desconfiança que dura até hoje.